Muito bem, pessoal, tá no ar mais uma edição do Swish TV Show, seu programa diário sobre NBA aqui no YouTube. Quem fala com vocês é o Luiz Fernando, é um grande prazer ter a sua audiência aqui nesse começo de semana. E bom, pessoal, no programa de hoje, nessa segunda-feira, dia 9 de dezembro, nós iremos dar aquela repercutida na rodada de ontem da NBA. Tivemos uma rodada de 12 jogos nesse domingo. Alguns jogos foram meia boca, outros foram bons, né? Alguns foram muito bons. E aí, nesse primeiro programa da semana, eu irei comentar sobre cada um dos 12 jogos do domingo. Então, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, compartilhe o conteúdo com seus amigos, que é sempre muito importante para crescer a nossa comunidade. E é isso, galera que tá assistindo na Premiere, fica à vontade para comentar no chat, de vocês. E bora, roda a vinheta e vamos começar essa baguncinha. Beleza então, pessoal, vamos iniciar o programa de hoje falando sobre Minnesota Timberwolves e Golden State Warriors, esse que foi um dos grandes jogos da rodada, né, a revanche entre os dois times. Os dois times se enfrentaram no sábado, onde o Minnesota venceu o Golden State lá no Chase Center. Foi uma atuação bem abaixo do Golden State no sábado, bem abaixo. O coletivo do Warriors não funcionou. Basicamente, só o Curry jogou no primeiro jogo contra o Minnesota. E ontem tivemos a revanche e tivemos um jogo bem diferente. Apesar do primeiro tempo ter sido bem parecido com o jogo de sábado, né, com o Golden State não funcionando tão bem no ataque, com o ataque produzindo pouco, com o time sendo muito dependente do Curry. O primeiro tempo foi meio que nessa pegada. No segundo tempo, as coisas melhoraram pro Warriors. O coletivo apareceu mais. O Buddy Hield, que há mais de um mês não entregava um jogo de fato bom, ontem ele apareceu e apareceu bem no segundo tempo. Ontem foi o melhor jogo do Buddy Hield desde o dia 4 de novembro. Foi o primeiro jogo de 20 pontos dele desde o dia 4 de novembro. Então, assim, fazia tempo que não vimos o Buddy Hield jogar bem. Ontem ele jogou. O Minga apareceu muito bem. A defesa do Warriors fez um trabalho absurdo no clutch time. O Minnesota, que no primeiro tempo conseguiu produzir bem, conseguiu ter uma boa fluidez no ataque. No segundo tempo, o ataque do Minnesota caiu muito de rendimento e no clutch time, o Minnesota foi simplesmente engolido pela defesa do Warriors. O que o Gary Payton fez com o Anthony Edwards nos últimos 3, 4 minutos foi uma coisa absurda. Absurda. Assim, o Gary Payton colocou o Anthony Edwards no bolso no clutch time. E aí, com tudo isso funcionando no segundo tempo, o Golden State saiu com a vitória, 114-106, foi o placar final. O Golden State devolve a derrota pro Minnesota e fica agora a esperança pro torcedor do Warriors do Golden State apresentar de forma mais frequente o basquete que apresentou no segundo tempo de ontem. O segundo tempo de ontem no Golden State foi provavelmente o melhor segundo tempo do time há algum tempo. Fazia um bom tempo que não víamos um Warriors tão bem nos últimos 24 minutos de jogo. E a expectativa, a esperança é que o time consiga repetir esse nível de atuação nos próximos jogos. A esperança é do Buddy Hield não desaprender a jogar, como aparecia, como parecia, melhor dizendo, ele havia desaprendido, O Buddy Hield nas últimas 3, 4 semanas
Sim, era um moribundo em quadra. Essa é a verdade. Ontem ele ressuscitou. Então fica a esperança aí dele se manter bem, né? Ontem foram 7 bolas de 3 pro Buddy Hield, 27 pontos marcados, jogou muita bola. E é isso, cara, assim, basicamente é isso. O Warriors entregou um bom jogo e merecidamente saiu com a vitória. Merecidamente saiu com a vitória. Já o Minnesota, atuação inconsistente, né? Assim como tem sido o ano do Minnesota, né? A temporada do Minnesota, se ela tivesse que ser resumida em uma palavra, seria inconsistência. Né? O Minnesota é um time muito inconsistente, é um time que é inconsistente dentro do mesmo jogo. Né? Ontem foi assim. O time vai pro intervalo com uma vantagem de 3 posses, jogando bem, ataque fluindo, e volta entregando um basquete muito fraco, uma defesa desatenta e um ataque sem soluções. A partir do momento que a defesa do Warriors encaixou, acabou o Minnesota. O Minnesota não achou saída, né? Então, mais um jogo inconsistente desse Minnesota. E foi um bom jogo, assim. No geral, foi um bom jogo. Foi um dos jogos que encerrou a rodada de ontem. Não foi o último jogo, né? Mas foi um dos que encerrou a rodada. E foi um bom jogo. Bom jogo e ótima vitória do Golden State. Né? Teve até Night do Draymond Green no final do jogo, né? O Draymond Green no final do jogo ali deu uma mijada ali no Gobert, né? Conseguiu uma baita jogada em cima do Gobert. E meteu o Night ali, pô. O Night meio agressivo, né? O Night um tanto quanto voraz por parte do Draymond Green. Mas foi um bom Night, né? O próprio Curry falou na entrevista coletiva que ele gostou do Night do Draymond Green. Foi interessante, foi interessante. Foi um belo momento da rodada. Seguindo, tivemos o Philadelphia batendo o Chicago Bulls, né, cara? O Sixers que teve ontem, finalmente, a volta do Embiid, né? O Embiid voltou a jogar depois de, sei lá, 7 jogos fora. Acho que foi isso, 7 jogos fora. Ontem ele voltou e voltou bem, tá? Apesar de claramente ele estar, né, fora de ritmo, ainda falta ele pegar mesmo um ritmo de jogo, até porque ele não estava jogando, né? Então é mais do que compreensível. Apesar disso, cara, foi uma ótima volta do Embiid. Né? 31 pontos, 12 rebotes, 4 assistências, uma atuação muito impactante do Embiid. Né? Ele meio que foi o termômetro do Philadelphia ontem. Tudo passou por ele. Tudo passou por ele. E, no fim, essa boa atuação do Embiid, esse bom retorno dele, resultou em vitória. Né? O Sixers conseguiu vencer o Bulls por 108-100. Foi a 7ª vitória do Sixers na temporada, a 4ª nos últimos 5 jogos. E o mais importante foi ter, né, a volta do Embiid e foi ter aí o seu trio em quadra. Ontem o Big Three do Philadelphia esteve presente, né, finalmente. O Big Three jogou. O Embiid foi muito bem, o Maxey também foi muito bem. O Maxey terminou o jogo com 25 pontos, 11 rebotes e 14 assistências. Foi o primeiro triple-double do Maxey na carreira. Então, é uma partida importante para o menino Maxey. O Paul George ficou um pouco abaixo, uma atuação tanto quanto discreta do Paul George. Mas o mais importante foi ter tido os caras em quadra. Os 3 ali impactaram no jogo, o Embiid um pouco mais do que os outros, né? Mas Maxey e Paul George apareceram, Maxey com triple-double, Paul George matando bolas importantes, apesar do jogo mais discreto. E a vitória veio, boa vitória, bom jogo do Sixers e tomara que a gente tenha a oportunidade de ver os 3 jogando mais vezes, né? Com mais frequência. E é isso que o Sixers precisa. O Sixers, se ainda quiser brigar por vaga direta no playoff, precisa que o seu trio
esteja em quadra com mais frequência. Precisa que os 3 joguem mais. E não só em qualidade, mas principalmente em quantidade. Eles precisam jogar, eles precisam pisar em quadra. Então, vamos torcer para os 3 aí jogarem mais vezes. Torcer para a saúde do Embiid. E, mano, na boa, saudade de ver o Embiid jogar, mano. Eu sei que tem muita gente que não gosta do cara, tem muita gente que acha que ele é superestimado e tal. Eu até entendo o argumento dessa galera. Mas, mano, eu sou muito fã do Embiid, cara. Eu acho o Embiid muito craque, eu acho o Embiid um dos grandes talentos do basquete nos últimos anos. E ele é diferente, mano. Mesmo fora de ritmo, você vê o impacto desse cara. Você vê como que ele consegue... Como ele consegue fazer tudo funcionar, sabe? O Embiid, ele é craque, mano. Ele é craque de bola. E ele é um tipo de jogador que quando tá bem, ele faz todos os setores do time funcionar. Ele melhora o ataque, melhora a defesa, melhora a criação de jogo do time, melhora o espaçamento de quadra do time também. O Embiid, ele é um sistema ofensivo e defensivo completo, assim. Ele é um jogadorzaço, mano. Jogadorzaço. E que bom que ele tá de volta, que bom que ele jogou. Espero ver mais do nosso Embidão na temporada. Outro time que venceu ontem foi o Milwaukee Bucks, né? O Bucks que segue aí numa crescente na temporada, bateu ontem o Brooklyn Nets por 118-113. Foi uma boa vitória de Milwaukee, apesar de alguns momentos de, como eu posso dizer, de insalubridade no ataque. Né? Ontem teve alguns períodos onde o ataque do Bucks não foi lá tão produtivo assim. Mas apesar desses momentos, no geral foi um bom jogo do Bucks. Né? A defesa apareceu bem, especialmente ali no final do jogo. O Bucks fez um ótimo trabalho no fechamento da partida. Individualmente, o Giannis foi novamente imparável. 34 pontos e 11 rebotes para o Giannis, com 3 tocos. Mais uma atuação bizarra do Giannis, que é o grande cara dessa remontada do Bucks na temporada. Bob Portis fez um jogo muito bom. 23 pontos para ele. 12 desses 23 foram no último quarto, né, sendo muito importante para o fechamento de jogo. O Damian Lillard, apesar do jogo fedorento nos arremessos, conseguiu contribuir nas assistências. Foram 12 assistências para ele. Inclusive, tem até um número interessante, que é que o Bucks, nas noites onde o Lillard passa das 10 assistências, tá 6-0, né? O Bucks está 6-0, 6 vitórias, nenhuma derrota, quando o Lillard passa das 10 assistências. Então, um jogo importante do Lillard na parte de criação. E ótima vitória, cara. Ótima vitória de Milwaukee. Essa foi a 12ª vitória do Bucks na temporada. Bucks se mantém com campanha positiva. E bom jogo, cara. Assim, o Brooklyn entregou uma atuação bem boa. Acho que o jogo do Brooklyn não foi ruim. Apesar de que na coletiva o Jordi Fernandes deu a entender de que o Brooklyn foi uma merda no jogo. Eu não acho que o Brooklyn foi uma merda. Acho que o Brooklyn vacilou em momentos-chave. Acho que faltou defesa em vários momentos. Faltou também um pouco mais de criatividade no ataque ali na reta final do jogo. Mas, no geral, acho que foi um bom jogo do Brooklyn. É que o Bucks realmente está numa fase boa. O Bucks realmente está numa fase boa. Teve aí alguns tropeços aí na última semana, mas pegando aí o recorte um pouco maior, cara, acho que o Bucks, dá pra dizer sim que o Bucks tá numa fase boa. Tá numa fase boa, tá vencendo e aos poucos o time vai ganhando um pouco mais de tração aí na temporada. Boa vitória, boa vitória. Seguindo, tivemos o Charlotte Hornets surpreendendo e vencendo o Indiana Pacers fora de casa por 113-109. Essa foi uma vitória
muito, muito grande do Hornets, cara. Foi uma vitória muito grande por conta do contexto do jogo. Eu sempre falo, né, sobre o contexto das partidas, sobre como é importante olhar para o contexto do jogo. E ontem era um contexto extremamente desfavorável para Charlotte. Né? Vinha de 8 derrotas seguidas, jogando fora de casa, back-to-back, 7 desfalques, tendo ainda, dentre esses desfalques, o LaMelo, disparado o melhor jogador do time. Então, era um contexto muito contra o Hornets. E mesmo assim, os caras foram lá e venceram por 103-109, mano. Grande vitória. E aí, esse resultado, ele vai na conta de 2 personagens, na minha opinião. Óbvio, mérito para todo o time, mas para mim teve 2 personagens que foram cruciais para essa vitória do Hornets. Primeiro, Brandon Miller, né? Mais um jogo onde o segundo anista assume o protagonismo do time. 26 pontos, 4 bolas de 3, um fechamento de jogo muito forte por parte do Brandon Miller. Ele que, nesse momento de ausência do LaMelo, tem chamado a responsa, tem sido o cara do time, né? Tanto que nesse período pós-lesão do LaMelo, já são 6 jogos de 20 pontos pro Brandon Miller, né? De pelo menos 20 pontos. Então, o moleque tá crescendo muito, tá jogando pra caralho. Então ele foi um dos grandes responsáveis por essa vitória. E o outro personagem é o Charles Lee, né? O ótimo Charles Lee tem feito um trabalho muito bom com esse time. E quando você olha para todos os empecilhos que ele tem, né? Falta de material humano, falta de gente saudável, né? Falta de mercado, isso tem uma influência também. Quando você coloca tudo isso na balança e compara com o basquete que o Hornets tem apresentado, você vê o quão bom é o trabalho do Charles Lee. Né? Ontem teve um momento do jogo onde ele deu uma chamada no Brandon Miller, que ali eu olhei e falei, esse cara tem um time na mão, mano. Esse cara tem um time na mão, porque pra ele dar uma chamada dessa numa das grandes estrelas do time, porque o Brandon Miller, mesmo não sendo uma estrela da NBA, ele é uma estrela do Hornets. Ali no núcleo do Hornets, ele é visto como uma estrela, né? Então, pra ele dar uma chamada dessa no Brandon Miller, ele tem, assim, ele sabe que o moleque escuta ele. E ele sabe que o resto do time vai olhar pra aquilo de forma positiva. Tanto que depois dessa chamada, Brandon Miller foi lá e acabou com o jogo. Então, Charles Lee, ele é um cara que merece muitos elogios nesse time do Hornets. O trabalho dele é muito bom. E uma coisa que eu tô achando muito legal de ver, e aí falando um pouco mais sobre os aspectos táticos aí do Hornets, é que em muitos momentos, guardadas as devidas proporções, obviamente, o ataque do Hornets funciona parecido com o ataque do Celtics. Né, o Charles Lee, que foi assistente do Mazzulla, dá pra ver que ele tá tentando implementar um pouco do Mazzulla Ball no Hornets. E tem dado certo. Né, ontem teve uma jogada que começou ali com driving kick, né? Aquela infiltração e o passe pra fora. E aí teve ali 2 passes extras e a bola de 3. Esse é um tipo de jogada que o Celtics faz toda hora. Né? O carro-chefe do ataque do Celtics é a combinação driving kicks com bola de 3. Esse é o beabá do ataque do Mazzulla. E em vários momentos o Hornets tenta aplicar esse estilo de jogo. E tem dado certo. Então, tá sendo muito legal ver o Charles Lee trabalhando. Tá sendo muito legal ver o Charles Lee tentando pegar o que ele aprendeu
no Celtics e aplicando no Hornets. É uma parada meio Mike Brown, né? Depois de sair do Warriors. Você via no começo do trabalho do Mike Brown no Kings como ele tava tentando emular o estilo de jogo do Steve Kerr. E ele conseguiu. Teve muito sucesso. Então, parece que o Charles Lee tá tentando fazer a mesma coisa, só que com o basquete do Mazzulla. E também é muito legal ver o Mazzulla já tendo uma certa influência no jeito de outros times jogarem na liga, né? Assim, eu falo, cara, o basquete, ele é feito de tendências, né? Você pega o Golden State, por exemplo. O Golden State foi a grande tendência do basquete mundial nos últimos anos. O que teve de time aparecendo tentando emular o jogo do Warriors foi brincadeira. Né? Talvez o grande exemplo seja o Houston. O Houston ali da época do D'Antoni claramente tentava emular o jogo do Warriors. E conseguiu. O Kings conseguiu. Né? Óbvio. Não com o mesmo sucesso que o Warriors teve, mas o estilo de jogo era bem parecido, né? E aí você vê hoje um Charles Lee fazendo no Hornets o que ele aprendeu com o Mazzulla no Celtics. E isso é algo que vai acontecer. Em breve a gente vai ver muito time tentando emular o conceito de five out do Thunder, que é a grande marca do trabalho da Guenot. Você vai ver muito time tentando emular talvez esse jogo, né, de movimentação de bola do Jordi Fernandes no Brooklyn. É muito legal ver essa nova geração de técnicos já sendo tão influentes na liga, né, já deixando as suas sementes. Muito bacana, cara. Eu acho isso muito legal. Esse movimento de você aprender com o cara e aplicar em outro time, eu acho isso muito legal, né? Eu acho que é isso que mantém o basquete evoluindo, né? Essa renovação de ideias e a fomentação dessas novas ideias. Enfim, uma viagem minha aqui, mas é uma viagem que eu acho que faz sentido. Comenta aí se faz sentido pra você. Mas é um movimento que eu vejo acontecendo. É um movimento que eu vejo acontecendo sim. Enfim. Boa vitória do Hornets. E assim, derrota complicada do senhor Indiana, né, cara? Da mesma forma que tem muito mérito, né, pelo que o Hornets fez, dado o contexto, cara, também tem muito demérito no que o Indiana deixou de fazer, né, cara? Pô, é aquilo, se você não ganha de um Charlotte Hornets com 7 desfalques, vindo de back-to-back, vindo de 8 derrotas seguidas, jogando fora de casa, se você não ganha do Hornets nessas condições, você vai ganhar de quem? Né? Vai ganhar de quem? Foda, cara. Foda. Indiana, das grandes decepções dessa temporada. Uma das grandes decepções. Enfim. Seguindo, tivemos o... Tomar uma aguinha aqui, né? Tô falando muito, né? Então tem que dar uma famosa molhada na palavra. Deixa eu... Agora sim. Seguindo, tivemos o Denver Nuggets batendo o Atlanta Hawks por 141-111, né? O Denver que, depois daquela vergonha monumental que passou contra o Wizards, conseguiu dar uma boa resposta, né? Ontem vimos um dos melhores jogos desse time do Denver, uma atuação realmente muito boa. O primeiro tempo do Denver, eu acho que foi o melhor primeiro tempo do Denver na temporada, tá? Foi o melhor primeiro tempo do Denver. Uma postura muito mais agressiva na marcação, muito mais atento ali em todas as posses, mais ligado, sabe? Foi um jogo realmente muito bom do Denver. Teve o Jokic, de novo, sendo o grande fio condutor do time. Né? Ontem, 48 pontos pro Jokic, 14 rebotes, 8 assistências, mais uma atuação absurda do Jokic. Absurdo que ele jogou. Só que apesar dos números
inflados que o Jokic teve, ele teve mais ajuda, né? Ah, Luiz, mas pô, se não são os 48 pontos dele, o Denver tinha perdido. Cara, talvez tivesse perdido, mas ontem deu pra ver que ele teve mais ajuda do que teve contra o Wizards. Contra o Wizards ele não teve nenhuma ajuda. Nenhuma ajuda. Ontem ele teve. Ontem o time ajudou, ontem a gente viu um Peyton Watson aparecendo, né? A gente viu um Christian Brown aparecendo, né? Pegando aqui os números gerais aí do nosso querido Denver. Ó, você teve o Michael Porter entregando seus 26 pontos, Christian Brown entregando 17, o Westbrook, 11 assistências no jogo. Aí você teve o Julian Stroughter entregando 13 pontos, né? Peyton Watson tendo um bom impacto nos 18 minutos que teve, né? Plus minus de mais 9 pro Peyton Watson. Então ontem foi um jogo onde o Jokic teve ali o auxílio. E aí, velho, com o time jogando com vontade, com a defesa aparecendo e com o Jokic tendo o mínimo de ajuda no ataque, mano, a chance do Denver vencer é muito grande. Né? Se tudo isso acontecer, o Denver vai conseguir vencer. Né? Se o entorno do Jokic trabalhar minimamente bem, cara, o Denver vai conseguir vencer a maioria dos jogos, porque o time é muito bom. Sabe? O time, aquele núcleo ali de 4, 5 jogadores ali, é um núcleo bom. É um núcleo muito bom. O elenco não é tão bom. Mas o time, o funcionamento do Denver como time, os caras funcionam bem. Os caras não desaprenderam a jogar bola. A gente sabe o que esse Denver consegue jogar, né? O elenco pode deixar a desejar. O banco deixa muito a desejar. Mas o time em si é muito bom. E ontem a gente viu isso. Tendo o mínimo de coletividade, sapecaram o Hawks. Sapecaram o Hawks. E o Nikola Jokic... Esse cara é um absurdo, né? Sim, eu sei que já é chover no molhado falar isso, mas o malandro é sacanagem. Pô, nos últimos 2 jogos, o cara teve 104 pontos marcados, pô. 104 pontos em 24 horas, mano. 48 ontem e 56 contra o Wizards. Isso é absurdo, mano. Se a gente esticar um pouquinho mais o recorte e pegar os últimos 6 jogos dele, ele teve 6 duplos-duplos, 2 triplos-duplos, sendo um com 20 pontos e 20 rebotes, 4 jogos de 30 pontos e 2 de 40, mano. Cara, é assim... Ele é inacreditável, mano. Ele é inacreditável e a grande verdade é que a menos que um meteoro caia no centro da Terra, a menos que isso aconteça, o Jokic vai ganhar o seu 4º MVP. Isso é verdade, gente. Isso é verdade. Não quero estragar aí a torcida de quem tá torcendo pra um Tatum ganhar, de quem tá torcendo pra um Giannis ganhar. Mas a grande verdade, cara, é que o Jokic ele tá em outro nível. Em outro nível. Assim, o que o Jokic tá fazendo com o prêmio de MVP foi algo que, por exemplo, o LeBron fez, foi algo que o Jordan fez. Do tipo, mano, o prêmio é dele. Você começa a temporada já sabendo quem vai ganhar o MVP. E eu acho que depois desse que ele ganhar, eu acho que vai começar um movimento do tipo, galera, o Jokic é o melhor jogador da liga. Ponto. Vamos parar de dar o prêmio pra ele? Porque senão vai ficar chato. Eu acho que depois desse MVP que ele vai ganhar, breaking news, o Jokic vai ganhar o seu 4º MVP. Acho que depois desse MVP, vai rolar isso na liga.
os caras vão simplesmente parar de votar nele. Eu já tava achando que eles iam parar de votar nesse MVP. Só que ele tá destoando tanto dos outros que não vai ter como, mano. E não vai ter como. Só que depois desse, aí eu acho que vai rolar a parada do voto cansado. Acho que vai rolar. Depois desse. Acho que esse vai ser. Acho que pelo menos no próximo ano ele não vai ganhar. Eu acho. Eu acho que a liga vai tentar dar uma respirada no prêmio. Porque a verdade é que tá ficando chato assim, né? Assim, a gente faz a corrida pro MVP, a gente tenta olhar para as outras opções. Mas, velho, não tem jeito. O cara. O MVP é dele. O prêmio deveria chamar Prêmio Nikola Jokic de MVP. Entendeu? Porque é dele, o prêmio é dele. Ele monopolizou, o prêmio é dele. Ele pegou o prêmio. Entendeu? Pô, velho, desde. Que 2020, 21. Que ou o prêmio é do Jokic, ou ele. Ou era pra ter sido dele, entendeu? Nos últimos anos é isso. Ou o Jokic ganhou o MVP, ou era pra ele ter ganhado. Entendeu? Então, teve ali o ano que o Embiid ganhou. Eu acho que não mereceu naquele ano, tá? Pra mim, o Embiid deveria ter ganho no ano anterior. Eu já falei isso aqui, né? Que no ano que o Embiid ganhou, o MVP pra mim deveria ter sido o Jokic. E no ano anterior, pra mim, deveria ter sido o Embiid. Mas enfim. Teve ali o ano que o Embiid ganhou, mas. Velho. No mesmo ano, o Jokic foi lá e ganhou o MVP das finais, entendeu? Então. Eu acho que. É meio que nessa pegada, mano. Da mesma forma que a liga parou de dar o prêmio pro Jordan, que parou de dar o prêmio pro LeBron, acho que a liga vai parar também de dar o prêmio pro Jokic. Nesse ano ele vai ganhar ainda. Porque não tem como. Não tem como ele não ganhar esse ano. Mas a partir do próximo, eu acho que a liga vai parar de dar o prêmio pra ele, porque senão vai ficar muito chato. Senão vai ficar muito chato. Enfim, vamos ver, né? Se isso realmente vai acontecer. Mas já adiantando, a menos que o meteoro caia, o quarto MVP do Jokic já tá garantido. Ele já pode ir separando ali o lugar nas prateleiras dele ali, porque o MVP vai estar ali na prateleira dele. Mais um. Não tem como, mano. O cara é. Ele tá muito acima dos outros. Mas muita coisa. Muita coisa. Enfim. Seguindo, tivemos a baita vitória do Heat em cima do Cavaliers. Né, resultado muito bom de Miami. Né, venceu o Cleveland por 122-113. Mais um jogo muito forte do Tyler Herro, né? Foi o quinto jogo de 30 pontos do Tyler Herro na temporada. Atuação muito forte. Essa foi a primeira vez na temporada que o Heat embalou 3 vitórias seguidas. Então, um momento importante para Miami. Miami vem aí crescendo bem na temporada. Nos últimos 10 jogos, são 8 vitórias pro Heat. E ontem, uma das grandes vitórias, né? De Miami na temporada. Né? Pegou um Cavaliers que até o momento só havia perdido 3 jogos na temporada, sendo 2 para Atlanta e 1 para o Celtics, então só tinha perdido para 2 times. Miami foi lá e conseguiu uma grande vitória. Fechou o jogo muito bem, atuação muito madura do time. Bela atuação, cara. Bela atuação mesmo do Heat. Boa vitória, o Cavaliers teve um jogo. Não foi um jogo ruim do Cavs, mas foi um jogo um pouco abaixo. Mas aí muito mérito também do Miami. Então, grande vitória, cara. Grande vitória mesmo do Heat. E o Heat vai ganhando tração. Acumulando vitórias, subindo na tabela. Né, já são 12 vitórias na temporada. 12-10 de campanha. 7ª vitória em casa. Belo resultado, cara. Belo resultado do Miami Heat. Deixa eu só... Rapidinho, gente. Não vou nem pausar aqui. Porque estão batendo aqui na minha porta. Eu só vou atender ali. Rapidinho.
Estamos de volta. Aí. E é assim, gente. E é assim. E aí eu paro no meio. Estamos em casa. Somos íntimos já, né? Já somos íntimos o suficiente pra isso. Enfim. Vamos lá, vamos seguir aqui a brincadeira. Então, como eu tava dizendo, bela vitória do Miami Heat. Próximo jogo, Orlando Magic e Phoenix Suns. Outra grande vitória aqui, hein? Outra grande vitória, no caso do Magic, né? Bateu o Phoenix por 115 a 110. Foi o primeiro jogo, né, do Magic sem o Franz Wagner e sem o banqueiro também, né? É o primeiro jogo do Magic sem os dois. E uma ótima vitória, cara. E foi uma ótima vitória com o Magic dando bons sinais, né? Dando bons sinais. Jalen Suggs assumindo o time ali no último quarto, meteu 14 pontos no último período, foi extremamente importante. O Goga Bitadze entregando uma grande atuação de 21 pontos, 16 rebotes, né? Foi o primeiro pivô do Magic a ter esses números desde o Nikola Vucevic. Então, um número muito importante aí, né? 53% de field goal. É um jogo muito, muito bom mesmo do Bitadze. Orlando conseguiu a sua 8ª vitória nos últimos 10 jogos. Então, resultado muito bom, cara. Resultado muito bom. Eu que fiquei bem chateado com a lesão do Franz. Já sou íntimo, né? Já chamo ele de Franz, né? Mas eu fiquei realmente muito chateado com a lesão do Franz Wagner. Ontem eu fiquei muito feliz com a vitória do Magic. Nada contra o Phoenix, tá? Nada contra o Phoenix, mas eu admito que eu tenho um carinho por esse time do Magic, mano. Tenho um carinho e ver o time vencendo, mesmo sem os seus 2 melhores jogadores, me deixou feliz, cara. Realmente foi um jogo bom pra caramba do Magic. E mais uma vitória do Phoenix sem o Durant. A gente fala muito sobre a dependência do Warriors com o Curry, a dependência do Denver com o Jokic, né? A do Lakers com o LeBron, em certa medida. Mas talvez um dos times mais dependentes do seu superstar, nessa temporada pelo menos, talvez seja o Phoenix, cara. Porque a diferença do Phoenix com e sem o Kevin Durant, em termos de resultado, cara, é uma diferença absurda. É uma diferença absurda. Eu até peguei aqui, ó. Com o Kevin Durant na temporada, o Phoenix tem 11 vitórias e só 2 derrotas, né, com um diferencial de mais 66. Sem o Kevin Durant, é apenas 1 vitória e 9 derrotas. 9 derrotas, um diferencial de menos 86. Então, em meio a tantos times dependentes do seu melhor jogador, o Phoenix talvez seja um dos mais. E mesmo tendo Devin Booker, mesmo tendo Bradley Beal, né? Cara, impressionante a dependência do Phoenix com o Durant, cara. É impressionante. Impressionante. Bizarro, cara. Realmente bizarro. Enfim, bela vitória do Magic e mais uma derrota do dependente Phoenix Suns. Do dependente Phoenix Suns. Um time aí que não é dependente do seu superstar é o Grizzlies, né? Em meio a tantos times dependentes aí, o Grizzlies é um dos menos dependentes, porque ontem, de novo, sem Ja Morant e sem Desmond Bane, o Memphis venceu e venceu bem o Washington Wizards, né? O Wizards que vinha ali daquela vitória enorme contra Denver, foi simplesmente obliterado pelo Grizzlies. 140 a 112 foi o placar. Uma vitória tranquila para Memphis. A 10ª, né, nos últimos 12 jogos. Ontem foi mais um jogo onde o coletivo do Memphis fez a sua parte e fez bem a sua parte. O time terminou com 7 jogadores tendo dígitos duplos de pontuação. Então, atuação enorme do Grizzlies. E mais uma vitória pra conta, mano. Mais uma vitória pra conta. Essa foi a 17ª vitória do Memphis na temporada. Memphis se consolida ainda mais no topo do Oeste. Tá muito na briga pela Seed 1.
E excelente resultado, cara. Excelente resultado, jogo dominante, marcando mais de 30 pontos em 3 das 4 parciais. Jogou muito, cara. Jogou muito. Jogou demais. Quem também venceu com não tanta facilidade, mas com um pouco de facilidade, foi o Spurs, né? O Spurs bateu a equipe do Pelicans por 121-116. Foi um jogo onde o Spurs tomou ali um susto no segundo tempo, mas conseguiu, né, fechar bem o jogo. O Wembanyama matou bolas bem importantes. O Wemby terminou com uma atuação muito boa, né, de 25 pontos, 10 rebotes e 3 tocos. E o Spurs garantiu mais uma vitória, a 12ª vitória do Spurs na temporada, né? O Spurs chegou à 6ª vitória nos últimos 10 jogos, quebrou aí uma sequência de 3 derrotas seguidas. O Wembanyama foi o grande nome do time, e o Castle também fez um jogo muito bom, 22 pontos para ele. Os dois, a famosa área 51, somou 21 pontos no último quarto, então foram bem decisivos ali pro jogo. O Chris Paul teve mais uma noite histórica, né? Ontem o Chris Paul, ele se tornou o segundo jogador com mais assistências na história da NBA. Ele que já era o quarto armador com mais pontos, o quinto armador com mais rebotes e o segundo armador com mais roubos de bola, ontem ele se tornou o segundo jogador com mais assistências na história. Hoje ele tá atrás apenas do John Stockton, que é inalcançável. Sim, eu acho que por exemplo, eu não vou ver ninguém conseguindo superar o John Stockton em número de assistências. Ninguém. Mas o Chris Paul, ele é o que tá mais perto, né? Entre aspas, porque tá longe pra caralho ainda, mas se isola na segunda colocação como o armador com mais assistências. São 205 assistências do Chris Paul na temporada, um número bizarro. E mais uma vitória pro Spurs, cara. Mais uma vitória pro Spurs. Vitória importante pra San Antonio, quebra a sequência de derrotas. E o Pelicans, cara... mano, é foda o Pelicans, né, cara? A realidade... Desculpa, torcedor do Pelicans, por falar isso, mas a realidade é que o Pelicans tá fudido. Essa é a verdade, gente. Vamos falar o português correto? O Pelicans tá fudido. O Pelicans não consegue ficar saudável, né? Teve agora o Ingram lesionando. Absurdo. É um time que em 25 jogos tem 20 derrotas. A gente tá em dezembro e o Pelicans já tem 20 derrotas. Assim, pro Pelicans entrar na briga por play-in, cara, vai ter que... ver aqui. Deixa eu comparar com o do ano passado. Cara, jogando baixo, tá? Pro Pelicans entrar na briga por play-in, vai precisar vencer pelo menos uns, cara, 40... Puta, mano, uns 40 dos próximos 57 jogos que o time vai ter. Sim, o Pelicans vai ter 57 jogos na temporada. Dos 57, pelo menos uns 40 vai ter que ganhar. Pra talvez entrar na briga por play-in. Essa é a verdade. Pra ir ter 45 vitórias. Mano, na boa, você consegue imaginar o Pelicans dos próximos 57 jogos vencendo 40? Eu não consigo, mano. Não consigo. Não consigo. É uma situação muito complicada pro Pelicans. E eu sei que lesões é algo que não dá pra controlar, é foda criticar o time por ter jogadores lesionados, mas... Cara, não são só as lesões, é a falta de ideias de jogo, é a falta de basquete, sabe? O Pelicans pratica um dos piores basquetes da temporada. É muito feio ver o Pelicans jogar. É muito feio. Então, eu... mano, eu admito, eu larguei mão já do Pelicans, tá?
Eu já larguei mão. E, sinceramente, hoje eu coloco o Pelicans forte na briga pelo Cooper Flag. Eu sei que muito torcedor do Pelicans não vai gostar de ouvir isso. Mas hoje, a melhor coisa que o Pelicans pode fazer é abraçar o projeto Cooper Flag, é tancar essa temporada. Porque não vai dar pra brigar por play, mano. Matematicamente, tem chance ainda. Tem chance, mas eu acho muito difícil. Muito difícil. Então, pra mim, a melhor coisa que o Pelicans pode fazer é entrar no projeto Cooper Flag. Troca o Brandon Ingram, acumula picks de draft. Se aparecer alguém querendo o Zion, oferecendo um pacote bom, sinceramente, eu consideraria trocar o Zion. Consideraria trocar o Zion. E, mano, e parte pra reconstrução. Tenta pegar o Cooper Flag. Tenta apostar que ele vai conseguir ser, né, o cara da franquia. E o cara saudável da franquia, né? Porque o Zion é o cara da franquia. É o melhor jogador do time. Mas ele nunca fica saudável. Né? Então, torce pro Cooper Flag, né, diferente do Zion, diferente do próprio Anthony Davis, né? Que também foi o cara do Pelicans, mas também não ficava saudável nunca. Torce pro Cooper Flag quebrar esse estigma de franchise players de vidro do Pelicans. E é isso, mano. E é isso. Sinceramente, eu, como GM, faria isso. Foda-se a temporada. Troca o Ingram, troca o Zion. Troca o CJ McCollum se precisar. Acumulo capital de draft, tanco e vou atrás do Cooper Flag. Entendeu? Porque, pra mim, essa é uma temporada perdida. E não é de hoje que eu falo isso, né? Na semana passada eu falei sobre isso também. Sobre como que o Pelicans tava já perdido. E pra mim, cara, 20 derrotas em 25 jogos, acabou. Esquece. Acabou. Acabou. Eu sei que eu corro risco desse trecho envelhecer mal. Mas, mano, eu não tenho a mínima esperança de ver o Pelicans em pós-temporada nesse ano. A mínima esperança. Nesse Oeste, eu não acredito. Eu já larguei mão, tô decepcionado. Eu tinha uma esperança alta com esse Pelicans. Mas com 20 derrotas em dezembro, acabou. Pra mim, acabou. Acabou e hoje, a melhor coisa que esse time faz é entrar na Copa Cooper Flag. Melhor coisa. Melhor coisa. Tá? Seguindo, tivemos o Houston batendo o Clippers ontem por 117-106. Ótima vitória de Houston. Ótima vitória de Houston. O Rockets, nos últimos 9 jogos, venceu 6. Uma sequência muito boa. São 16 vitórias do time na temporada. É só o 7º time a atingir essa marca na temporada. E ontem, mais uma atuação muito boa do coletivo. É claro que o Jalen Green, ele foi o grande nome do jogo, com 31 pontos, 5 bolas de 3, jogou muito. Só que o resto do time também foi bem. Né? Foram 6 jogadores com dígitos duplos de pontos. Teve ali o Aman Thompson entregando 22 pontos e 8 rebotes no jogo. Atuação muito forte dele. Então, foi um jogo muito bom do coletivo. A defesa apareceu bem na partida. E mais um grande resultado, cara. Mais um grande resultado. Mais um ponto aí extremamente positivo aí do trabalho do Emil Udoka. Mais uma vitória que chancela ainda mais o bom trabalho do Udoka. E excelente resultado, cara. Excelente resultado. Vitória fora de casa contra o Clippers, né? O Clippers, que não é lá o melhor mandante da temporada, mas nos últimos jogos ele vinha jogando bem em casa. Rockets foi lá e venceu. Bela vitória, belo resultado e... olho no Rockets, mano. É o que eu venho falando. Olho nesse Houston Rockets. Olho nesse Houston Rockets, tá? Vamos lá, os últimos 2 jogos. Rapidinho. Sacramento venceu o Utah Jazz fácil por 141-97. Vitória extremamente tranquila de Sacramento. Talvez a mais tranquila que o Kings teve na temporada. Coisa que tem sido rara, né?
Tem sido raro ver o Kings ganhar. Ganhar fácil, então, ixi, aí é mais raro ainda. Mas conseguiu, né? Kevin Huerter teve um jogo muito forte de 26 pontos, 6 bolas de 3, o melhor jogo dele na temporada. Né, ao todo, o Kings matou 22 bolas de 3, outra coisa extremamente rara na temporada, né? O Kings tendo um bom aproveitamento para 3, é algo que não vem acontecendo. Mas ontem aconteceu, massacrou o Utah Jazz, Sacramento chega à sua 12ª vitória na temporada, a 6ª jogando em casa, e excelente resultado. E outro time que conseguiu uma vitória fácil ontem, né, uma vitória protocolar, não foi tão fácil quanto a do Kings contra o Jazz, mas foi uma vitória fácil, né? A vitória do Lakers. Né? O Lakers bateu o Blazers por 107-98. Noite protocolar lá em Los Angeles, uma noite onde o Lakers não teve o LeBron, né? LeBron não jogou, mas mesmo sem o LeBron, o Lakers foi lá, fez o trabalho, né? O Anthony Davis entregou um bom jogo, né? Mais um jogo de 30 pontos do Anthony Davis na temporada, né? Hashimura entregou o seu primeiro jogo de 20 pontos desde o dia 27 de outubro, um dos melhores jogos do Hashimura na temporada. E o DeAndre Russell mostrou a sua melhor versão. Né? Ontem o bagre DeAngelo não apareceu. Ontem vimos o adulto DeAngelo. Jogo extremamente seguro do DeAngelo. 28 pontos, só 2 turnovers na partida. Distribuiu 14 assistências. Jogo muito bom do DeAngelo. 5 de 10 no perímetro. Uma atuação muito forte dele. E uma ótima vitória do Lakers. Ótima vitória. Foi mais... Poderia ter sido uma vitória um pouco mais dominante? Poderia. Né? O terceiro quarto do Lakers foi muito ruim. O Lakers saiu de um primeiro tempo muito forte, onde meteu 37-17 no segundo quarto, e tomou 29-18 no terceiro período. Então, o Lakers deu uma dormida, deu uma vacilada, mas não dá pra dizer que o Lakers correu risco no jogo de ontem, né? Então, foi um ótimo resultado. Ótimo resultado, 13ª vitória do time na temporada e 16ª derrota da equipe do Blazers, tá bom? Então, é isso, gente. Sobre os jogos de ontem era isso, né? Acho que eu não deixei passar nada. Hoje nós não teremos bloco de notícias, porque não saiu nada de muito relevante de ontem pra hoje, então hoje o programa fica mesmo na análise da rodada. Então, é isso, né? Roda a vinheta e bora pra despedida, né? Beleza, então, pessoal. Muito obrigado, viu, pela audiência de vocês nessa segunda-feira. Espero que todo mundo esteja tendo um ótimo começo de semana. Espero que todo mundo tenha passado muito bem o domingo, tá? Se você gostou do programa, avalie com seu like, que é muito importante. Se inscreva no canal se não for inscrito. Compartilhe o conteúdo com seus amigos. Pessoal que tá assistindo e que não tem o League Pass, que pra quem não sabe, é a melhor plataforma de streaming de jogos da NBA, eu vou deixar um link no primeiro comentário fixado do vídeo que vai te oferecer o League Pass com 7 dias grátis de teste, tá? E com desconto no plano mensal e no plano anual. Então você que não tem o League Pass, aproveita, usa o link e garanta já o seu, tá bom? É isso, turma. Nos vemos mais tarde com mais conteúdo. Amanhã estamos de volta com mais uma edição do Switch TV Show. Grande abraço, beijo no seu coração e até a próxima. Tchau!